Meu nobre e querido irmão, você que chegou aqui, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Quem já é inscrito, mais uma vez, muito obrigado. Fica até difícil a gente dar um salve com aquela animação no começo do vídeo, como é de costume aqui, já é um clássico. Porque é muita coisa bizarra, meus irmãos, acontecendo no nosso país, é muita hipocrisia. Agora lendo uma matéria aqui, uma matéria muito recente, tá na Veja, tá nos principais portais de internet de informação. É uma matéria de 26 de setembro de 2022, é muito recente mesmo. E ela mostra, um pedido de desculpa do Felipe Neto a Dilma Rousseff. E antes de eu falar aqui da matéria, que é curtíssima, você precisa lembrar, Felipe Neto é um cara que perdeu totalmente a relevância, nunca teve, na verdade, ele sempre foi impulsionado, é um cara que surfou em ondas. Tinha a onda do rebelde, então ele tinha um quadro aqui, Não Faz Sentido, onde ele descia o porrete em filmes, em séries e começou a crescer. Cresceu muito aqui, Se tornou o maior YouTube brasileiro. Depois saiu, passou um tempo fora, deixou de fazer vídeo, abriu uma network pra ele, pra cuidar da carreira de outros youtubers, ficou meio apagado. Depois ele volta de novo, e aí já muda o estilo. Antes ele criticava as pessoas que pintavam o cabelo, como aquele grupo, Tinha um grupo bem famoso, acho que era Restart na época. E ele criticava, descia o porrete nos caras, depois ele pintou. Quando começou a virar uma onda, uma febre, ele foi lá e pintou o dele. Quando ele viu a febre antipetismo, foi a mesma coisa. Ele nunca falou contra o PT, porque ele realmente sentia indignação pela roubalheira toda, pelos absurdos na lei, policiais com menos direito do que bandido, o cidadão de bem oprimido, literalmente. Roubar a sua moto, quem manda você ficar ostentando ela na frente de quem não tem? Se quem não tem pegar ela, tá no direito dele. Era mais ou menos essa a lógica do PT. Então o que é que acontece aí? Gera uma revolta na sociedade, as pessoas começam a perceber o fumo que estão levando, o país literalmente quebrando, o doutor Enéas o tempo todo avisando o quanto a nossa dívida estava aumentando, e aí o Felipe Neto percebe isso e entra no movimento. Ele sabia que era aquilo ali que ia fazer o canal dele crescer mais, e é o que ele fez, não que ele realmente sentisse. Agora ele está vendo, que o Bolsonaro é o maior culpado da volta do Lula, e o Lula vai voltar, meus queridos irmãos. Desculpe bater essa realidade para vocês, mas a volta do PT, no meu ponto de vista, é uma coisa inevitável. É uma coisa global, essa tendência agora é global. A volta da esquerda não é só no Brasil, já foi em outros, e eu dizia a vocês há tempos, olha, isso vai se repetir no Brasil, até porque o governo atual está fazendo de tudo, inclusive criando a possibilidade jurídica de Lula voltar. Não é uma culpa só apenas do STF. Aquilo ali tem o dedo, a soltura do Lula também tem o dedo de Bolsonaro, o empurrão de Bolsonaro. Isso é um fato. Só não vê quem não quer, investigue. Eu não vou ficar aqui repetindo o que nós já falamos por quase 4 anos. Desde que ele começou no poder, e eu digo, olha, vai dar errado. Vai dar errado porque o X da questão, que sangra a nossa nação, ele nunca falou em qualquer momento. E fechou acordos com pessoas que não deveria jamais se quisesse fazer um bom governo. E aí, à medida que o tempo foi passando, isso só foi se confirmando. Agora, com a iminência da volta do PT, o Felipe Neto já corre para o lado que pode mais favorecê-lo. E aí vê só a matéria. O pedido de desculpa de Felipe Neto a Dilma Rousseff. YouTube participou do encontro com Lula, PT e Freixo do PSB no último domingo, dia 25. Olha que absurdo, meus irmãos. Os caras estão se reunindo, estão pegando pesado. O PT, meus nobres e queridos irmãos, aprenderam bem nesse tempo que ficaram fora do poder. Só martelando, só arquitetando como ferrar com a vida dos brasileiros e dessa vez tornar impossível uma reviravolta. Olha só, depois do comício com o prefeito carioca Eduardo Paz do PSD, na quadra da Portela, zona norte do Rio, o ex-presidente Lula do PT foi ao encontro de Marcelo Freixo do PSB, do outro lado da cidade. Os dois candidatos se reuniram com 30 influenciadores em um hotel na Zona Sul. Entre os principais nomes presentes estava Felipe Neto, considerado um dos 5 maiores influencers de todo o mundo. O YouTube declara com orgulho seu voto em Lula, mas volta e meia seu passado contraditório vem à tona. Em vídeos antigos, Neto classifica o petista como ladrão e apoia o impeachment de Dilma Rousseff. Hoje, assumidamente de esquerda, o influenciador tenta reparar seus posicionamentos pretéritos. E foi o que ele fez no último domingo. Frente a frente com Dilma, ele pediu desculpas por ter propagado discurso golpista e ódio à esquerda. Olha aqui o Twitter dele, que é de fazer uma cabra vomitar, meu irmão. Se você não sabe, você que nunca andou aqui na roça, uma cabra, meu irmão, é um bicho que come tudo. Até plástico aquilo come. Inclusive, os criadores têm o maior cuidado com isso, Porque se ela comer cabra, ela falece, a cabrita, a pobrezinha da cabrita. E aí eles têm esse cuidado. Mas é um bicho que come tudo que tiver na sua frente. E quando ela vem vomitar, meu irmão, é porque o negócio tá feio. E vendo isso aqui, esse Twitter, eu acho que você também vai sentir uma vontade de vomitar. Olha só isso aqui, ó. Ontem pude olhar nos olhos da presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda. O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês.
É esse amor que vai vencer no dia 2. Meu Deus do céu, meus irmãos. Que é isso, meus irmãos? Que é isso? Quando eu escuto isso aqui, meu irmão, toda a hipocrisia desse cara, né? E do PT também, vem tudo na nossa mente. Esses anos todos que a gente passou aí com o PT, até antes desse governo burro que assumiu aí, e poderia, né? Já tá eleito aí. Se não tivesse feito tanta coisa errada, o Bolsonaro ele revoltou muitas pessoas, meus irmãos. Passou aí os 3 anos aumentando o combustível o tempo todo, dizendo que nada podia fazer, que não dava pra fazer. Aí de repente chega a época de eleição e o cara baixa o preço. Porque ele sempre pôde fazer alguma coisa. Então até as pessoas que defendiam ele se sentiram envergonhadas. E vão ser justamente essa massa arrependida que vai eleger o PT. Vocês não tenham dúvida disso. Mas lembrando das coisas do Felipe Neto, né? Nós tínhamos um youtuber aqui, ainda tem, né? Ele ainda faz vídeo, um cara chamado Rogério Betim. E lá no canal dele ele mostrou muito a hipocrisia do Felipe Neto, o material que ele exibia no seu canal, inclusive vendia um livro, né, uma cartilha dele lá, que era imprópria para criança, tinha coisas absurdas, né? Tinha até um quadro, era casa, mata ou trepa, né, o quadro que ele tinha, e ele fazia essas perguntas para criança: quem você casa, quem você mata, quem você trepa? Ele fazia essa pergunta às crianças. Aí depois veio desdobando: não é bem assim, não era para criança, era para adolescente. E aí o Rogério já lá montou um monte de vídeo, né, que mostrava que sim, era assim, e ele sabia muito bem que o público dele é infantil. Inclusive, tem uma ferramenta aqui, pra gente que cria vídeo no YouTube, que você vê a média de idade do seu público. E ele sabe que a maioria que ele tem ali é de criança, até porque basta você abrir o vídeo dele, né, qualquer vídeo dele, você vê que aquilo ali é um conteúdo que só uma criança mesmo pra cair. É aquela coisinha engraçadinha, aquele riozinho falso, né, coisa de ator de 5ª categoria. É o que ele faz lá no canal dele. Então aquilo ali só encanta criança mesmo. Criança que é inocente, pais que não tem noção do que realmente acontece por trás das câmeras, pelos bastidores. Aí diz: não, fica assistindo o Felipe Neto, é um rapazinho engraçadinho, fica aí assistindo, porque não presta atenção nas informações que estão sendo passadas. Porque o pai que presta atenção, ele jamais recomenda o canal desse cara. E isso nos leva a outro ponto de reflexão, meus irmãos, porque o tipo de gente que está louca pela volta do PT já mostra, meus irmãos, o que é que espera pelo nosso país. Nós teremos de volta bandidos com mais direitos do que o cidadão de bem. Você, né, que tem os seus bens, você que trabalha, você que luta para ter o seu celularzinho, mesmo pagando as parcelas, você querendo ou não é um opressor. O ponto de vista deles, da extrema esquerda, que é o PT, você é um opressor. Eu lembro naquela época, né, que o PT estava no domínio total, o Lula era chamado de o cara, e um rapaz teve a sua moto roubada. Ele foi falar com a namorada, deixou a chave na moto, eu lembro como hoje. E aí o bandido vinha passando, viu lá a moto ligada, subiu em cima e conseguiu dar fuga da moto. Tinha uma viatura perto, prendeu o bandido, e aí o próprio policial pergunta a ele: por que você roubou? Ele disse: foi ele, o culpado foi ele mesmo, ele deixou a chave. E o policial começa a rir, porque a lógica daquela época era botar a culpa justamente do cidadão de bem. E as pessoas nos comentários desse vídeo, da época, também apoiando o bandido. Ah, meu irmão, vacilou, tem que levar mesmo. Quer dizer, a lógica, a ideologia que o PT estava propagando naquela época, meu irmão, que Lula era chamado de o cara, é uma coisa absurda e que deixou sequelas na nossa nação até hoje, inclusive prejuízos financeiros. Não quero a narrativa dele, que ele falou lá ao Ratinho, que olha, não, os investimentos que a gente fez com o BNDES acaba retornando, a gente vende equipamento. Que equipamento foi esse que vendeu? Cadê os números? Porque a gente só viu o dinheiro saindo, e cadê esse dinheiro que entrou? Por conta desses investimentos que eles fizeram. Não tem prova. O Lula é um grande mentiroso. A verdade, doutor Enéas sozinho estava mostrando. Os números de dívida do Brasil estavam aumentando. Quando ele fala que pagou a FMI, ele não diz que pegou mais dinheiro com outros bancos que cobraram mais juros, os bancos internos, cobraram um juro muito mais alto para pagar uma dívida. É como se você devesse ao Banco Itaú, aí você vai lá no Bradesco e pega o mesmo dinheiro a um juro mais alto. Você pagou o quê? Você fez outra dívida. Foi o que Lula fez. Mas com isso ele deu o falso aspecto de que a nação estava indo rumo ao primeiro mundo. Olha, o Brasil está decolando, enquanto a dívida estava aumentando. Então, meus irmãos, é triste o que vem por aí, o que a gente vai ter que aguentar. Você não tenha dúvida que o fato de o PT estar levando lá esses 30 influencers, né, que só falaram aí o nome do Felipe Neto, mas tenha certeza que são os maiores do Brasil, eles não levaram os caras ali simplesmente para pegar autógrafo ou comer bolinho juntos. Aquilo ali, com certeza, o PT está reunindo essa turma para ver como censurar a internet justamente por aqueles que fazem conteúdo aqui e entendem bem do assunto. Eu não vejo outra coisa, porque o tempo todo, mesmo durante a campanha, ele fala: precisamos regular os meios de comunicação. E aí quando o entrevistador, no caso o Ratinho, perguntou a ele, ele disse: mas como assim, Lula? Você vai censurar a imprensa? Ele disse: não, a gente está falando aí das mídias digitais, ou seja, dos youtubers,
das pessoas que têm sua página, dos seus canais. Ele está falando dessa turma. Pessoa que é como nós aqui, realmente independente, que é uma voz clamando no deserto. Ele está falando dessas pessoas, essas que não se pode comprar. A grande mídia, essa ele não vai tocar. Ele sabe que se ele tocar, falar em censurar a grande mídia, eles vão triturar ele. Então o que é que ele está fazendo? Olha, a gente vai falar aqueles que realmente estão fora de controle. Esse aí a gente vai calar eles, para mais do que já estão. Então, meus irmãos, eu não tenho dúvida que com a volta do PT, praticamente, política nós não vamos falar mais. Você pode ter certeza disso, porque vai ser proibido, não é porque eu não quero. É porque vai ser proibido. E muitas coisas absurdas vão acontecer, pode esperar, meu irmão. Se tá ruim com esse presidente, tá terrível, você não imagina o que vai acontecer com o Lula. Deixa a tua opinião aí, meus irmãos. Fala aí o que é que você sentiu vendo esse pedido de desculpa do Felipe Neto. A gente volta sempre com 2 vídeos, com a permissão do criador. Um às 7h30 da manhã, outro às 5h40, 5h45 da tarde. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!